Ma Ananda Moy. Segunda intervenção. Meus muito queridos, bem-amados, eu sou Ma. Meu nível de intervenção situa-se-á hoje em 3 planos. O primeiro plano é falar-lhes sobre a estrutura do coração e sua função na encarnação, mas também no universo. O segundo tempo situa-se-á ao nível do processo de movimentos, de danças do coração e de que vocês terão a levar a efeito. O terceiro plano é a intervenção do coração sagrado da divindade em vocês, por uma transmissão de minha graça. Mas comecemos primeiro, meus queridos bem-amados, pelo coração. O coração, antes de ser o órgão que lhes dá vida, que anima sua vida e pulsa sua vida, é assimilado à noção de centro, ponto virtual, no qual tudo se desloca, no qual as rondas da vida podem manifestar-se. O centro contenta-se em ser, para permitir a revelação da vida e a revelação das dimensões. Essa revelação faz-se-á sempre em função de uma ligação e de uma conexão possível a esse centro, que se torna, portanto, centro diretor, centro no qual tudo pode prender-se, no qual tudo deve voltar após ter partido. O coração físico da encarnação faz apenas ilustrar isso. O ponto, o centro é a unidade. E como toda unidade, declina-se em uma tripla unidade. A imagem do coração físico, repartido em 3 partes, seu coração ele também está presente em 3 dimensões, que são o coração físico, tal como vocês o conhecem, o coração energético e o coração espiritual. O coração energético é o intermediário entre o coração físico e o coração espiritual. O coração físico é aquele que anima toda a vida, desde os mamíferos até o homem. De que as particularidades são múltiplas, mas cujo essencial é poder contrair e dilatar-se. Desse movimento duplo pode nascer a vida em 3ª dimensão. Os corações físicos de outras dimensões não são todos construídos neste mesmo modelo de dilatação e contração. Existem dimensões nas quais a dualidade do movimento desparece, nas quais o coração pulsa permanentemente, sem passar por uma fase de contração e dilatação. Mas permanecemos, se querem, neste corpo de manifestação de 3ª dimensão. Esse coração físico, afastado da noção do centro espiritual, pelo próprio fato da encarnação, é o chamado a ordem. É ele, por seu ritmo dual, conecta-os à fonte. Estando nos estratos os mais afastados dos centros espirituais, que representa a 3ª dimensão, era necessário que, quando da criação deste corpo, existisse um ritmo binário que permitisse atrair a manifestação exteriorizada à sua origem, e assim, o coração, centro do ser, que está em contato, através do sangue, com todas as outras partes do corpo, é efetivamente o órgão da espiritualidade, é efetivamente o órgão que os religa à sua unidade e à sua divindade.
Ele é o lembrete incessante, enquanto vocês estão em encarnação, de sua ligação à fonte que vocês são. O coração, centro, é, portanto, religado ao seu nível físico, à fonte da sua encarnação, que é a Terra, mas também à fonte da sua origem, que é a luz. Pelo ritmo binário, ele exprime a dualidade ligada à sua terceira dimensão. A mais alta entidade espiritual possível é aquela que governou a elaboração desse coração, com suas qualidades, com seu ritmo, com o que ele representa. Ele é onipresente em todas as tradições, em todas as religiões, falaram do coração como elemento essencial e motor da evolução espiritual. Entretanto, todas as religiões apropriaram-se e desviaram-no de sua própria natureza, desviaram-no de sua essência e fazem dele uma ferramenta de dualidade. E, no entanto, é efetivamente ele que é posto à frente em todas as tradições e em todas as religiões. A única realidade ao ver ali não é o ritmo binário de sua manifestação, mas efetivamente uma capacidade para religá-los à transcendência, que é a última realidade do que vocês são. Após esse coração, encontra-se o que nós chamamos a segunda parte, que é o coração energético, que, assimilável ao que foi chamado na tradição oriental Ahanata Chakraho, chakra do coração. É um lugar na qual se equilibram os dois componentes, horizontal e vertical do ser humano. É o lugar na qual se reencontram o corpo e o espírito, o lugar de resoluções de conflitos entre a encarnação e a espiritualidade, entre a materialidade e a espiritualidade, entre a horizontalidade e a verticalidade. Observem que neste nível não há mais dualidade, há reencontro, não há mais separação, mas há unificação da horizontalidade e da verticalidade. Na terceira parte, eu lhes darei os movimentos, as danças que lhes permitirão penetrar os arcanos dos três corações, físico, energético e espiritual. Convém reter que, neste nível do coração energético, ou do chakra do coração, a dualidade não existe mais. A irradiação faz-se de maneira contínua e não mais segundo um ritmo de dilatação e contração. É a grande diferença entre o coração físico e o coração energético. É um espaço de resolução, um espaço de reencontro do espírito e da matéria, da horizontalidade e da verticalidade. A terceira parte do coração é o que é chamado o coração espiritual, absolutamente mais religado com o coração físico, não mais como no coração energético. É um reencontro da horizontalidade e da verticalidade, mas é verdadeiramente o ponto no qual nós podemos falar de centro. Centro, fonte de vida. Centro último, ponto de retorno à unidade, que é ilustrado hoje junto ao ser humano, adormecido na idade adulta, pelo que se chama o timo, lugar complexo, que é chamado hoje na encarnação da terceira dimensão resquício embriológico, mas que é, entretanto, um vetor essencial da passagem à quinta dimensão.
retenham que o coração órgão é ligeiramente deslocado à esquerda. Ele não está ao centro do peito. Retenham que chakra do coração, coração energético, está no meio do peito. No que concerne ao timo, ele está no eixo central, acima do meio do peito, e em relação com o que vocês chamam o corpo que irradia o Pai, o corpo de Samadhi, o nono corpo. Neste ponto, encontra-se a reconexão no sentido mais nobre, a sua divindade, que faz com que na encarnação vocês se tornam criadores de sua própria realidade e da sua própria divindade, e sua irradiação torna-se capaz de ser um sol para todos os seus irmãos. É nesse nível que se realiza a mestria, a realização. É nesse nível que se encontra a alegria interior, pela travessia da porta posterior. De fato existe, ao nível desse triplo coração, uma passagem que se faz de um ao outro. O que eu lhes proponho é dar-se das danças que permitem harmonizar o coração físico, depois resolver-se a unidade ao nível do coração energético e, enfim, completar o acesso ao seu timo. Assim, 3 etapas no caminho da sua unidade, de sua divindade e de sua alegria. No que concerne ao ritmo do coração órgão, será preciso constituir um círculo, uns atrás dos outros, e primeiro suas mãos, direita e esquerda, virão colocar-se sobre o coração. Assim, mão direita colocada aberta, palma sobre o coração, e a mão esquerda que vem recobrir a aberta a mão direita, e em seguida vir-se colocar-se ao nível das costas daquele que está adiante de vocês. A mão direita que se coloca entre as 2 omoplatas, ao nível da coluna vertebral, em sua região dorsal mediana. As 2 mãos permanecem sempre em contato no movimento, abertas uma contra a outra. A mão esquerda recobrindo sempre a mão direita da sua posição inicial, até colocar a palma da mão direita sobre as costas da pessoa. Assim, você vai participar do ritmo binário de contração e dilatação em seu ritmo. No círculo, você recriará esse movimento. Assim, você vai entrar em sintonia de coração a coração. Você vai dar, receber. Dar, receber. Assim, você vai estabelecer uma circulação de coração a coração e entrar, portanto, na multiplicidade de corações orgânicos no ritmo dual da contração e da dilatação. Primeira etapa de integração dos 3 corações. Quanto à segunda etapa, ela se faz mais por grupo, mais 2 a 2, mas é também realizável sozinho. Você vai retraçar a cruz diante de seu coração. Cruz constituída do indicador direito dirigido na vertical e colocado em contato do corpo e ao nível do coração no meio do peito. O indicador da mão esquerda colocado na horizontal diante do direito, em que os 2 indicadores materializam a fusão da verticalidade e da horizontalidade. Você está em face de um de seus irmãos, que está na posição de acolhimento, palmas voltadas para o céu, braços flexionados. Assim, aquele que emite resolve primeiro nele a dualidade do ritmo cardíaco e vai poder, em seguida,
colocar esta cruz ao centro do seu irmão, ao nível do coração. Esse coração energético que realizou, mantendo a postura da cruz, nesse movimento, o emissor estende o braço para o receptor, ao mesmo tempo mantendo a cruz. O indicador esquerdo, horizontal, encontra-se ao final do movimento, portanto, colocado sobre aquele que recebe. Bastará permanecer alguns minutos para harmonizar a irradiação em seu coração energético, antes de transmiti-la ao outro coração. E em seguida, será necessário, obviamente, inverter os papéis, para que a troca seja realizada. A bênção em seguida é a terceira parte, que corresponde ao coração espiritual, que é, portanto, uma terceira etapa. Suas mãos estão em oração, diante de seu peito, a resolução ao centro. Não há mais movimento no sentido de inspiração, expiração, no sentido contração, dilatação. Não há mais a crua, há a unidade, essa unidade de oração que você tem no interior de seu coração. Você está em face de um de seus irmãos, que está sentado sobre uma cadeira, que espera. Uma vez que suas mãos estejam repletas do amor da unidade, você vai colocar suas mãos acima da cabeça, sobre a cabeça daquele que recebe a energia da unidade espiritual. E você faz isso por 3 vezes, ilustrando assim os 3 corações reunificados, mantendo certo tempo as mãos juntas, no movimento de vir colocaram-se sobre a cabeça, alguns instantes. É uma terceira vez. Tomem o tempo que seja necessário para a sua percepção. Por esse trabalho, vocês realizam a alquimia dos 3 corações. Meus muito queridos bem-amados, antes de passar da efusão de meu próprio coração em seu coração, antes de deixar os jogos do movimento e da dança e das explicações que eu lhes dei, gostaria de saber de vocês se tens interrogações em relação a isso. Agora uma sequência de perguntas e respostas. Questão: este trabalho pode ser divulgado? E Sinimá responde: este trabalho é liberado e deve ser divulgado, qualquer que seja o estado de avanço e de constituição do que vocês chamam o corpo de luz. Esse triplo trabalho, ao nível do coração, tem a particularidade de tornar permeável as energias de transformação que estão presentes sobre a sua terra e que vão amplificar-se nas semanas que vêm. Questão: pode-se fazer essas etapas separadamente? E Sirimá responde: é preferível encadeá-las uma após as outras. A primeiro, o coração físico, com o movimento de seu coração para aquele que está à frente, por trás. Há, em seguida, o coração energético e, enfim, unicamente, vem o coração espiritual. 3 movimentos diferentes, 3 danças que permitem reunificar os 3 corações. Não temos mais perguntas. Então, vou pedir-lhes para fechar seus olhos, descruzar suas pernas e seus braços, pôr-se na posição de acolhimento e aceitar, meus bem-amados, o que vem para vocês agora. Meus bem-amados, vou deixá-los agora acolher totalmente esse estado em vocês, no silêncio e no recolhimento. Eu lhes aporto a minha paz e o meu amor, e deixo-vos viver isso agora, entre si, durante uma dezena de minutos. Sejam abençoados. Essa mensagem foi enviada para a humanidade em 3 de novembro de 2007.
Fonte das mensagens, o site Outras Dimensions, traduzido para o português por Célia G. Ma Ananda Moy. Eu sou Ma. Bem-vindo a vocês, filhos da luz. Eu lhes aporto a minha paz e venho trocar com vocês o assunto da coisa a mais primordial, que é a sua essência. Filhos da luz e filhos da lei de um, cabe a vocês, quando de suas peregrinações neste mundo tão especial, fazer tudo o que está ao seu alcance para encontrar a sua fonte, a sua essência, comungar e comunicar-se com a sua essência, que é luz e que é espírito, reflexo da divindade. Porque, estejam certos, quaisquer que sejam os véus da ignorância que vocês ainda encontrem, quaisquer que sejam os véus de aparências de sua encarnação, vocês são todos filhos da luz e filhos de um, e parcelas de eternidade que os jogos da encarnação, os jogos de suas personalidades sucessivas ofuscaram, recobriram e tornaram pesado esse componente essencial que, no entanto, mantém-nos na vida. Vocês peregrinam de alma em alma, de corpo em corpo, mas seu espírito permanece de toda a eternidade à promessa de seu retorno à divindade. Alguns seres encarnados e algumas manifestações de grandes avatares cósmicos guiam-nos neste caminho, não agraves de palavras, mas através de minha presença. Então, eu os abençoo com a minha presença, que lhes permitirá, eu espero, a aproximar-se um pouco mais de sua eternidade, retirando-lhes alguns véus de sua ignorância e alguns véus que impedem. Como sabem, queridos filhos, seu planeta atravessa grande transformação. Não é preciso, sobretudo, prender-se à tristeza aparente de alguns eventos, porque a tristeza é apenas a manifestação de sua encarnação, mas não é absolutamente a realidade do que acontece para almas concernidas. Certamente, sua compaixão deve existir, deve manifestar-se como uma ajuda, mas esta ajuda deve ser desprovida de emoções que lhes concirnam e não concirnam absolutamente a essas almas em transformação. Estas almas em trânsito que têm a chance, eu repito, sim, a chance de ascender mais rapidamente do que vocês a um novo estado de ser, muito mais puro, muito mais luminoso, sem sombras, sem manchas, revestidas de sua glória eterna, enfim, reencontrada. Paz a vocês, peregrinos da eternidade, porque nestes dias felizes a Terra propôs-lhes reencontrar uma dimensão tão próxima da dimensão do anjo, uma dimensão na qual a sombra, na qual a doença, na qual o que fez seus jogos da encarnação há muito tempo não existem mais. Uma oitava superior desenha-se quanto ao seu acesso à sua fonte. Seres luminosos em profundidade, vocês vão ser, e tornam-se seres de luz no exterior. Essa
é uma grande revolução, e alguns apegos inerentes às suas encarnações podem, em alguns casos, impedi-los de beneficiar-se totalmente da luz que vocês são. Estes apegos têm por nome medos: medo de perder, medo de morrer, medo disso, medo daquilo, que são apenas reflexos da sua falta de lucidez, de fé, de confiança, de soltar, e sobretudo porque convém soltar totalmente as coisas que lhes são as mais queridas. Elas lhes são as mais queridas porque lhes custaram. Elas lhes são as mais queridas porque os comprometeram, de algum modo, em sua divindade. Elas são os meios de tranquilizar seu ser na encarnação, mas não são o meio de ascender a sua divindade. Compreendam bem isso, queridos filhos. O amor passa da posse. O amor é liberdade. O amor é doação de si. Apenas pode haver eclosão do amor se vocês são enquanto o mínimo grama de propriedade ou de apropriação. Isso não quer dizer que vocês devam renunciar às suas posses materiais, bem lógicas, que lhes permitem subsistir e existir, mas não realizá-los. Assim, o ser humano é feito, através de suas estruturas de encarnação, para buscar a segurança, mas hoje a segurança é ilusória. Vocês veem isso efetivamente na evolução de seu mundo, neste fim de Kali Yuga, de idade sombria, na qual nada mais está seguro. A única segurança que vocês têm encontra-se em seus interiores e em sua estrela interior. Convém a vocês fazer este trabalho de reversão, de consciência de sua essência. Façam nascer, façam eclodir, façam crescer a flor interior que vocês são. Esta flor esplêndida, quando ela é eclodida, mostra-lhes a realidade de seu ser, em toda a humildade, o estado que eu vivi em minha vida, que permitiu nutrir-se a fonte, vocês mesmos, mas também aqueles que se aproximam de vocês. Certamente, os ensinamentos, os conhecimentos, a erudição podem ser, a um dado momento, ajuda que os auxiliam a subir mais alto. Mas, a um dado momento, estes conhecimentos devem evaporar-se para deixá-los na pureza, na nudez da sua essência, despojados de total conhecimento, despojados de todo o saber, despojados de todo o bem, despojados de toda a posse, para trabalharem na luz. Não há alternativa. Eu sei que inúmeros outros seres humanos falaram-lhes do caminho do coração, mas também do caminho seco, do caminho que não passa pelo coração. E isso é falso, queridos filhos. Há apenas um caminho que conduz à sua essência, e é o caminho do coração. E para que este caminho do coração não seja entravado por seu mental, por suas para que esse caminho do coração não seja entravado por seu mental, por suas emoções, convém concentrar-se nesse coração. Não há salvação fora do coração.
Há certamente hoje uma salvação fora do corpo, pela morte. Mas nós gostaríamos tanto que muitas luzes humanas vivessem essa transformação e essa eclosão no interior de seus corpos, para sublimar esse corpo, para transformá-lo real e concretamente em um corpo ascensionado, como vocês dizem, em um corpo de luz, em um corpo imputrescível, em um corpo sem costura, em um corpo imortal, que vibra e irradia a divindade que vocês são. Porque a sua missão está aí. Ela não está através da prática de tal arte ou de tal função, que são apenas ainda aparências, que são apenas ainda medos manifestados. Cabe a vocês pôr a nu e elevar-se nesta consciência final. As portas da realização são a esse preço. Vocês apenas podem encontrar esta dimensão final renunciando totalmente a tudo o que faz os jogos da encarnação, a tudo o que faz o que vocês amam, a tudo o que faz o que vocês amam e o que detestam há tanto e tanto tempo. O coração, a essência, a unidade não importa com os seus jogos, que são certamente meios de chegar a uma maturação, mas vocês estão hoje no momento em que a semente deve decidir se ela deve morrer ou eclodir. Vocês aceitam entregar-se à luz? Aceitam entregar-se à sua unidade real? Ou querem prosseguir ainda os jogos da encarnação? Isso cabe a vocês. Não há julgamentos, não há seleção. Há simplesmente escolhas assumidas livremente. Efusão de energia. Bem-amados filhos da luz, que o amor do Pai, o amor da luz, imunde-os e acompanhe-os neste dia e nos dias seguintes, que vocês possam cultivar esta luz no interior de si, para desposar a luz do Pai e revelar sua própria luz, para passar do estado de filho da luz à própria luz. Paz a vocês, sejam abençoados. Eu lhes peço agora que vou deixá-los para permanecerem neste estado e cultivar este estado. Eu diria no espaço de alguns minutos de seu tempo. Consagrem 10 minutos de seu tempo a cultivar essa luz. Apenas ela os conduzirá à segurança. Apenas ela os conduzirá à eternidade, à sua divindade. Aceitem revelar o que vocês são. Não há mais belo presente que a luz possa dar-lhes. Sejam abençoados em nome da luz e em nome do amor. Eu os amo. Eu sou Ma Ananda Moy. Esta mensagem foi passada para a humanidade em 18 de maio de 2008. Pelo site Altres Dimensions e foi traduzida para o português por Célia G. O Arauto dos Intervenientes.